Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Vamos começar aqui. Eu acho que o título é um pouquinho chamativo, né? Hoje a gente vai falar, então, como transformamos 3 horas de trabalho humano em 30 segundos com a inteligência artificial. Só que isso é meia verdade. Por quê? Porque isso aqui é para uma tarefa. Um humano levava 3 horas para fazer uma tarefa. E cada uma dessas tarefas, hoje, leva 30 segundos e menos de $1 em tokens para a gente realizar isso aqui. Tudo que eu quero provocar aqui hoje vocês, pessoal, é que vocês não devem ter medo da inteligência artificial. Vocês devem ter medo de não dominarem a inteligência artificial. Isso não é você contra a IA, mas é você contra você mesmo. Num aspecto de que quem não domina a IA está sendo substituído por quem domina, certo? Hoje eu vou mostrar então como a gente transformou então 3 horas de trabalho humano em 30 segundos usando a inteligência artificial. Isso aqui é a proporção visual do antes e do depois. 3 horas levavam 10.800 segundos e agora nós fazemos em apenas 30 segundos. Mas antes, eu imagino que vocês acabaram de almoçar, estão um pouquinho cansados. Então, se você inclusive parece com essa pessoa aqui, eu não peguei a sua foto, tá bom? Isso aqui foi criado com a inteligência artificial. Então, me dê 30 minutos e eu vou devolver anos da sua vida em produtividade e em eficiência. Só tem uma condição, em alguns momentos eu vou fazer algumas perguntas e eu preciso que vocês levantem apenas o braço para a gente poder interagir. Então, vamos praticar agora. Todo mundo comigo? Aí, maravilha. Então vamos lá, no final dessa palestra você vai receber gratuitamente o mesmo criador de prompts que eu usei dentro do ChatGPT, que você apenas fala o que você precisa e você vai receber um prompt completo para você resolver qualquer desafio. E vocês vão entender um pouquinho mais, tá? Bom, levanta a mão quem já passou por alguma dessas situações. Passou 90% em trabalhos operacionais e 10% no trabalho estratégico. Ou seja, você chega de manhã, tem 47 e-mails não lidos só na primeira hora da manhã, você não sabe o que é prioridade, você fica afogado no que é urgente. Você entra em reuniões intermináveis que podiam ser um e-mail. Muitas vezes, dependendo do seu nível dentro da empresa, se você é um gestor, você assina alguns contratos por pressão sem necessariamente ter tempo de ter lido tudo, de ter passado realmente um pente fino. E, no fim das contas, você não tem tempo para pensar. Levanta a mão quem já passou por essa situação. É isso aí. Então, pessoal, o que vocês têm que entender é que isso não são falhas suas como profissionais. A falha é do processo. E é exatamente aí que a inteligência artificial entra. Não para substituir você, mas para acabar com o tempo, com o trabalho que te impede de pensar. Porque o valor hoje do profissional, ele é quando você se torna estratégico, quando você sabe pensar, quando você olha para um problema e fala, como eu resolvo isso da melhor maneira possível? E não necessariamente em, ok, como que eu não trabalho e deixo lá IA trabalhando. Não é exatamente esse o foco. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse contexto do projeto da IA que gerou esse tipo de resultado. Era uma seguradora que trabalhava com grandes contratos, com contratos de apólice muito grandes. 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões. No fim das contas, ela oferecia isso para empresas de alto risco. Por exemplo, uma ferrovia. Se uma ferroviária, por exemplo, descarrilha um trem, vai ser caro. Então a grande ideia é que ela oferecia isso para empresas de alto risco. Só que quando acontece um sinistro, o que é o sinistro? O sinistro é o acionamento do seguro. Alguma coisa aconteceu, o seguro tem que pagar essa empresa pelo prejuízo que teve. Esse impacto financeiro pode ser tão grande que um único erro poderia fechar a empresa, certo? Então, o desafio era o seguinte, nós recebíamos apólices, cada um num formato diferente, onde muitas delas tinham mais de 100 páginas, algumas até perto de 200 páginas, cada uma com um formato específico. Nós tínhamos 12 categorias para a gente avaliar cada apólice, cada informação, uma informação via da apólice, outra informação via do sistema. A gente tinha mais de 40 itens críticos de verificação, ao longo eram mais de 80, quase 100, mais 40 itens críticos, e um sinistro não previsto poderia levar a empresa à falência. Por isso que levavam 3 horas. Uma pessoa tinha que sentar e olhar cada checklist para conseguir gerar esse tipo de resultado. E no fim das contas, se uma empresa, para aceitar um seguro, ela precisava levar 3 horas, isso limitava o faturamento da empresa. Então, muitas vezes, pessoal, a gente vai estar falando de inteligência artificial, mas no fim do dia é para resolver um problema que você já tem no dia a dia. Esse é o foco, é resolver o problema, não simplesmente, eu tenho uma inteligência artificial. Esse não é o foco. Então, naturalmente,
existia um limite físico de 2 a 3 apólices por dia e o tempo humano limitava a escala. Dessa forma, eles só conseguiam aceitar altas propostas, altas apólices. E aí, apólices pequenas de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, essa empresa ela não conseguia. Então, o processo incluía mais de 80 itens em 12 categorias. Era um trabalho repetitivo, demorado. A grande pergunta do cliente, no começo do projeto, era: será que a inteligência artificial consegue ajudar a fazer esse trabalho pesado e deixar o analista focado em tarefas mais estratégicas? Já tinha um processo de mentalidade que não era para substituir o profissional. Até porque, depois disso, depois da análise, tem todo um trabalho de falar: ok, vamos corrigir todas as variáveis para que a apólice pudesse passar. Então a ideia não era substituir o analista, a ideia era mudar o tipo de trabalho que ele realizava. E a inteligência artificial, ela fazia toda a análise inicial dessa apólice. E ela poderia fazer o quê? Aprovar, reprovar ou apontar alguma inconsistência. E a partir daí, aprovado, show de bola, pode seguir em frente. Reprovado, tinha que ajustar alguma variável ou então alguma inconsistência que poderia gerar algum tipo de risco, tá? Se reprovasse, aí sim o analista entrava para entender o problema e solicitar correções. Se aprovasse, apenas poderia conferir rapidamente, bater o olho para conseguir avançar. Então ele sai de um trabalho operacional e passa a dedicar o tempo principalmente para pensar. E isso gera um ganho de produtividade enorme para a empresa. Então o objetivo não era construir um sistema complexo no começo. Nosso objetivo era validar que a gente conseguia construir uma inteligência artificial que conseguia resolver o problema. Então a gente não pensou: vamos criar um sistema, vamos criar uma página. A gente manteve simples, tá? Tudo isso gerando com precisão os parâmetros corretos e entregar resultados confiáveis e replicáveis. Esse é o ponto. A inteligência artificial tem que ser replicável. Ela não pode, em um momento, alucinar, vamos dizer assim. Então, a engenharia por trás do resultado era o nosso grande foco: como que a gente prova esse conceito, que a inteligência artificial, nesse caso, vai gerar um resultado preciso. A gente evitaria bloqueios. O que seria um bloqueio nesse aspecto? Seria uma ideia de ser um chatbot, abre aspas, uma forma que você pudesse mandar a informação e, a partir dessa informação, ele pudesse te retornar. O WhatsApp, por exemplo, seria uma solução. Porém, no caso do WhatsApp, hoje em dia é uma empresa grande que vem monetizando. Por mais que vocês usem no dia a dia, para uma empresa enviar um volume de dados, você pode ter a sua linha banida. E aí todo o restante teria um problema. Então, basicamente, o nosso foco então, era ter uma IA conversacional. E antes de conectar em qualquer sistema, a gente iria enviar os dados manualmente para ver se realizava o trabalho corretamente. Depois, no segundo momento que a gente provasse o valor, a ideia era colocar no sistema e puxar isso via sistema mesmo. Você só dava o número e ele conseguia puxar, a partir disso, todas as informações. Mas a ideia era inicialmente enviar de forma manual. Então, a gente pensou: como que a gente faz um MVP? Ou seja, um projeto mínimo viável. Como que a gente faz da forma mais simples, mas principalmente colocando o foco onde importa. Nesse caso não era a interface, o foco era qual era o bastidor que geraria o resultado. Então a ideia era o quê? Nós usamos o Telegram inicialmente, é uma plataforma de código aberta, a gente conseguiria fazer uma integração via API, basicamente uma integração ali entre sistemas, e não teria bloqueios e custos altos do WhatsApp oficial. No segundo momento poderia estar utilizando. Então a ideia é enviar o PDF e a partir disso ele apontar as inconsistências. Então, não fazia para isso tudo. Muitas vezes a gente pensa: beleza, vou implantar uma inteligência artificial. Você não vai implantar uma inteligência artificial, você vai implantar agentes de inteligência artificial. Ou seja, inteligências artificiais onde cada uma tem apenas um único micropropósito que, somados, você consegue gerar algum tipo de resultado. Eu vou mostrar isso já na prática para vocês. Então a ideia foi que a gente criasse agentes, cada um com uma missão. Mas Wagner, o que é agente? A ideia é realmente ser do zero. Basicamente, o agente é uma inteligência artificial focada em executar apenas uma tarefa ou ter um comportamento específico, tá? Então, quando a gente fala de sistema, quando a gente fala de IA, quando a gente fala, por exemplo, dentro do ChatGPT do dia a dia, a ideia é que, se a gente tenta fazer uma única IA e tenta fazer tudo ao mesmo tempo, número 1, se a gente entra numa estrutura mais corporativa, que não vai ser no ChatGPT do dia a dia, vai ser uma estrutura mais empresarial, que a gente precisa realmente mandar dados via sistema e etc., nós temos alto consumo de tokens, que nada mais são do que créditos, como se fosse um celular. Você coloca crédito e você pode usar um determinado limite. É a mesma coisa quando a gente está nessa estrutura. E a gente teria um custo imprevisível e muito caro. Quando nós colocamos agentes, onde cada agente tem uma microfunção, nós temos um baixo consumo de créditos. E dessa forma a empresa pode economizar
os créditos e a partir disso ter mais rentabilidade, tá? E, principalmente, o resultado é mais previsível. Porque uma vez que ela tem que fazer um único trabalho, ela não precisa gerar um resultado muito grande, de passar por 30 coisas para aí sim gerar o resultado. Então, a gente é uma IA desenhada para um único comportamento, ok? Com isso, a grande ideia é que vocês entendam que dentro desse projeto, nós criamos um ecossistema com 2 agentes, cada um com uma missão que nós já vamos falar. Mas a ideia para vocês é, vocês podem ter assistentes, que são prompts pré-prontos dentro do GPT de vocês, dentro do Gemini, dentro do Cloud, porém, que vocês entendam que no dia a dia, de uma forma bem simples, prática e objetiva, vocês podem pensar em pequenas funções para o dia a dia de vocês. Por exemplo, vocês fazem e-mail no dia a dia, vocês têm um jeito de falar. Vocês podem pegar esses e-mails e treinar um agente de e-mails, que vai usar termos, que vai usar a sua linguagem, que vai usar o comprimento que você gosta, e pronto, a partir disso você tem um agente de e-mails. Num outro cenário, um agente de apresentações, um agente validador, nesse caso aqui era da leitura de apólices, um agente de relatórios e assim por diante. Então, no fim do dia, vocês vão ter vários, principalmente num aspecto de assistente próprio de cada um de vocês, para depois nós entrarmos no nível que a gente vai estar falando de agentes da empresa, tá bom? Então, toda vez que você usa, isso aqui eu falei, toda vez que você usa uma inteligência artificial através de um sistema, não é um valor fixo por mês. Por exemplo, o GPT está lá, seus R$100, por exemplo. Então, isso é um cenário. Quando a gente está falando de sistema, você paga créditos conhecidos como tokens, tá? E o custo oculto disso tudo é, né, nós já falamos, tenta fazer tudo ao mesmo tempo, uma única IA, e quando a gente fala de agentes, a gente tem uma maior eficiência, um menor consumo e um maior retorno, tá? Então, basicamente, não tem nada muito frufru aqui. Eu vou mostrar o Telegram atuando, onde a gente mandou o arquivo, o mesmo arquivo que o analista levava 3 horas para analisar, cruzando várias variáveis, e ele fazia em 30 segundos. Então, aqui é a análise do Telegram, e eu vou dar o play aqui. Nós mandávamos um comando, nova policy, ele pedia 3 arquivos que eram necessários dentro do sistema. Nós colocamos os 3 arquivos, enviamos. Beleza, contem a partir de agora. Recebido, processando, sucesso, foram recebidos. Agora ele inicia o processamento. Até então não teve nada de IA. E pronto. Tá ligado já. E é isso, pessoal. Então, basicamente, esses eram alguns macro critérios que o cliente precisava e que um analista precisava levar 3 horas para ele conseguir realizar isso, tá? E como a gente estruturou esse desafio? Ele foi dividido em 3 etapas principais, bem simples. Primeira etapa, a gente fazia o upload do arquivo dentro do Telegram. No segundo momento, a gente gravava localmente para a gente conseguir ler. E no terceiro momento, aí ele varria as 12 categorias em alguns segundos para conseguir fazer a análise. Basicamente, foi isso que a gente fez para transformar 3 horas de esforço em 30 segundos com a IA. Até aqui, curtiram? Show de bola. Mas calma que tem mais. Agora imagina ter uma inteligência artificial executando todo o trabalho repetitivo e operacional que existe dentro da empresa, seja para executar tarefas ou para trabalhar com dados. Nós temos 2 grandes categorias quando a gente fala de IA. A gente pode automatizar uma tarefa, ou a gente pode usar uma inteligência artificial para nos ajudar a receber algum determinado dado, beleza? Para isso, o grande segredo está em a gente treinar corretamente essa inteligência artificial. Mas, Wagner, como assim treinar uma inteligência artificial? Treinar uma IA nada mais é do que nós criarmos um comando que no mundo de IA se chama prompt. Ele é um passo a passo do que essa IA tem que fazer, tá certo? Esse comando ele vai orientar exatamente como ele tem que fazer igual ou até melhor que um humano, em muito menos tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu falo para vocês, um prompt estruturado num projeto de IA, com todo o detalhamento, é 99% do sucesso ou do fracasso de um projeto de IA. Simples assim. Só que o segredo não é o software, é o prompt. Então foi o que nós falamos. Quando nós estamos falando de IA, a gente quer simplesmente resolver um problema do dia a dia, que vocês fazem, que vocês levam um determinado tempo, num tempo menor. Simples assim. Então vocês têm que entender que o resultado que vocês querem
está na habilidade de vocês de entender quais são os problemas e tarefas que eu tenho no dia a dia, que é a estratégia humana, para aí nós transformarmos isso em um comando e esse comando gerar o resultado que a gente quer. Simples assim, sem muita complexidade, tá? Legal, Wagner, mas como que a gente vai fazer isso? Criar bons prompts na mão, ou seja, você detalhar cada critério que ela tem que fazer, é bem difícil. Mas a gente tem uma boa notícia. Não existe ninguém melhor para criar prompts do que a própria inteligência artificial. E a solução é simples. Isso aqui, bata em foto, por favor. Sempre que vocês forem fazer uma tarefa que vocês não sabem como fazer, ou uma tarefa que vocês sabem como fazer, coloque somente essa frase no começo. Monte um prompt completo dentro de um bloco de código e fale o que você quer. O que é isso? O bloco de código nada mais é para ter uma opção de copiar. É só isso. E um prompt completo, ele vai entender tudo o que você precisa. Quando ele fizer isso, ele vai trazer o melhor comportamento para ele. Qual é a tarefa? Poxa, eu preciso manipular um Excel. Ele vai trazer o melhor comportamento para resolver essa tarefa. Ok? E aí vamos dar um exemplo bem simples. Eu tenho uma planilha de vendas e ela tem uma coluna chamada observação. Eu preciso transformar essas observações em categorias. A partir dessa coluna observação, que tem vários tipos de dados diferentes, como por exemplo, o cliente quer boleto, ele pagou Pix, tem que ligar depois, é um cliente VIP ou qualquer coisa, eu preciso classificar em 3 coisas. Pagamento, follow-up e cliente. Ou seja, isso é uma tarefa do dia a dia de vocês. Vocês têm um Excel, vocês têm que transformar esse Excel em algum padrão, certo? Com isso, quando vocês mandam isso junto com aquele comandinho, monte um prompt completo, ela vai criar um comportamento especializado, vai evitar erros e vai aumentar as chances da qualidade daquela tarefa ser muito superior ao que você precisa. E isso aqui é o resultado, por exemplo, do que ele gerou. Eu coloquei uma frase no começo. Monte um prompt completo. Só isso. E aí, ele vai lá. Qual é a tarefa? Você receberá uma planilha X, quais são os critérios, ele cria analogias, por exemplo, pagamento. Tem aqui boleto, Pix, cartão, ele já cria sinônimos, ele faz melhor do que qualquer humano, ele cria regras de desambiguação, eu nunca usei essa palavra no dia a dia, tem regras de saída e assim por diante. Então é simples, tá? Então, para a gente fazer a engenharia reversa, no fim das contas, é legal que vocês saibam isso, mas não é obrigatório. O que é isso aqui? Quando vocês vão realizar uma tarefa numa IA e vocês vão criar um prompt, que é a base de tudo que vocês vão fazer, no ChatGPT do dia a dia, ou dentro de um sistema corporativo, vocês vão ter o contexto, esse contexto normalmente você não precisa passar. Qual é a tarefa que ela deve executar, quais são regras e critérios e qual é a saída. E normalmente você vai ter um loop. Você vai falar, execute, cria um prompt completo num bloco de código, em que você passa um monte de instrução. Depois da primeira vez que executar isso, ela vai precisar de melhoria. Você pede para ajustar o prompt e refazer, até ficar dentro do critério que você quer. Então é simples. IA é isso. Não tem complicação, tá? Agora, quem aqui concorda que assim, fazendo um prompt numa forma assim, simplesmente pedindo para ele criar o prompt, você passa as instruções, tem muito mais chance de fazer o trabalho corretamente de primeira? Levanta a mão. É isso. Então, não vai estar perfeito, igual eu falei, vai ser um ciclo de melhoria. Você vai solicitar o prompt e você vai executar. Ele vai estar ruim. Ele vai estar muito ruim. Você vai ver detalhes que faltaram, vai inserir no prompt, ele mesmo vai inserir, você vai executar de novo e vai repetir. É só isso. Só que ainda assim existem formas de criar prompts com ainda mais detalhes que deixam um comando muito profissional. Por exemplo, existe hackeamento de prompts. Você pode entrar, por exemplo, no agente de atendimento do WhatsApp de outra empresa e tem formas de você pegar um pouco dos comandos que tem ali por trás. Então, existem, dessa forma, tem modelos cognitivos. É um pouquinho mais avançado. Mas, no fim das contas, existem formas de você hackear prompts de outras pessoas para você poder modelar. Por isso, a gente tem um presente para vocês. Eu criei um agente no ChatGPT, simples, 100% gratuito, para vocês criarem prompts profissionais para qualquer tipo de atividade. Funciona assim, você entra no ChatGPT, você manda os detalhes do que você precisa e ele gera o prompt. Só que com muito mais detalhes, ele vai trazer comportamentos e níveis cognitivos associados àquele tipo de tarefa. Então ele vai ficar muito mais robusto para isso aqui. Até que curtiram? Show! Mas calma que tem mais. Depois que ele gerar o prompt, você pode então pedir para executar o comando criado e realizar a tarefa, ou então você vai copiar
aquele comando que ele criou e você vai fazer o que nós falamos lá no começo, de transformar isso em um agente que você pode fazer aquela tarefa sempre. Você não precisa falar, ô chat, tô com um problema aqui, tem que mandar um e-mail, o cara me respondeu meio torto. Não, já tem um agente GPT já para o seu e-mail, por exemplo. E aí aquele comportamento ele pode ser reaproveitado em várias conversas, tá? No final da palestra eu vou liberar um QR Code para você acessar a nossa IA, tá? E enviar o link de forma 100% gratuita. Então, legal. Até aqui a gente entendeu o potencial da inteligência artificial, a gente consegue potencializar muito o nosso trabalho, e também como treinar a IA com prompts profissionais, de uma forma simples. Com uma frase, você já cria isso de uma forma profissional. E esses aqui... esse aqui, aí que tá, aqui faltou, tá, pessoal? Os prompts que nós criamos para as duas IA do cliente, a primeira deu 5 páginas, a segunda deu 7 páginas. O processo para criar foi, eu pedi o prompt, ficou ruim, pedi para reajustar, ficou ruim e até poder melhorar. Não cabia no slide, tá? Não tinha como printar 7 páginas e colocar aqui. Então isso daí eu vou ficar devendo para vocês. Mas isso foi melhorado muitas vezes mesmo. Só que agora você deve estar pensando, legal, mas tá tudo longe da minha realidade. Eu só uso o ChatGPT, ou pago o ChatGPT, ou nem pago, ou uso o cloud, qualquer que seja. E aí que entram os 5 níveis da inteligência artificial. Nós temos o nível 1, que é o dia a dia você chegar e desabafar. Usar o ChatGPT como psicólogo. Chat, tô com problema aqui, tô chateado. Tal coisa aconteceu. Enfim, esse é o nível 1. Só que, se você quer um psicólogo, você pode programar um psicólogo, tá? Que é o nível 2, que nós já falamos. É o agente treinado. Nada mais é do que você pedir um prompt para ela falar com você, e aí você copia esse prompt e joga numa conversa que sempre vai estar rodando ali por trás. Você não precisa passar o comando. Você só fala, chat, tô com tal problema. Aí ele já vai te ajudar, tá? Esse nível 1 é o dia a dia. O nível 2 já é numa forma que você pode usar no seu trabalho. Tá? Você pode ter, por exemplo, um assistente de investimento, você pode ter um assistente de e-mails, apresentações, assim por diante. Só que aí a gente parte para um nível 3, que é um nível já empresarial, corporativo, que é, inclusive, o nível daquela análise da apólice de seguros, que é um agente independente. Ele vai reagir a sistemas ou ele vai reagir ao seu comando. Por exemplo, ele estava lá pronto, esperando o meu comando para falar, beleza, vou começar a análise da apólice, toma aqui os 3 arquivos. E aí ele fazia, então ele dependia do meu comando para ele começar. No nível 4, a gente tem um agente proativo. Então, por exemplo, talvez aqui, quem aqui trabalha com comercial? Bastante gente. Então imaginem assim, qual é o grande problema do comercial? Chega um lead, você tem que registrar tudo dentro do CRM. Vamos supor que não está automático dessa forma. Então, a partir do momento que chega um lead no CRM, a IA manda mensagem para você ou até mesmo a IA manda mensagem para o cliente. Então, depende de um gatilho. Esse gatilho pode ser algo acontecendo, um lead chegou, já manda a mensagem direto para ele, ou pode ser a cada X tempo, por exemplo, a cada 30 minutos eu vou ver se teve alguma atualização, algum comentário, alguma coisa assim, e ele vai realizar algum tipo de tarefa. E o 5º nível são os agentes integrados, são ecossistemas autônomos, onde nós temos agentes que são reativos, ou seja, eles só vão fazer alguma coisa se você chamar eles, e tem junto com o proativo, que a cada X tempo ele vai fazer alguma tarefa, ou então alguma coisa vai acontecer, alguma informação no sistema vai ser inserida, você vai receber uma mensagem, vai receber um e-mail e isso vai ser um gatilho para ele realizar isso tudo, tá? Nesse nível, uma vez que todas essas funções operacionais dentro da empresa de vocês são criadas, aí se abre uma nova possibilidade, essa aqui é legal, que são os agentes de gestão, que é o braço direito do gestor. Isso aqui é meio Black Mirror, tá? São agentes que a partir de uma meta ou de um indicador. Por exemplo, eu tenho uma meta de entregar X seguidores, ou tenho uma meta de gerar tal faturamento. Ele vai acionar os agentes operacionais para realizar as tarefas, criar planos, enviar mensagens e assim mover o ponteiro para onde é necessário. Trouxe um exemplo hipotético. Nós temos lá uma empresa que tem um departamento de marketing. E aí nós temos uma meta de gerar 10 mil novos seguidores. Beleza? Simples. Aí, o que acontece? Nós temos um agente de gestão, onde ele vai monitorar o progresso a cada 3 horas. Ele vai ver quantos seguidores nós estamos no mês, qual é a meta e o que está faltando. Vamos supor que um plano da empresa vamos criar mais posts, seja no LinkedIn, no Instagram, o que for. Então, esse agente de gestão, ele olha um resultado e chama a operação.
Dessa forma, um analista ele vai ler as métricas e ver, ó, funcionou em tal tema. E assim por diante. Tem um outro que vai criar o texto do post, o outro que vai criar a imagem e o outro que vai fazer o agendamento. Então a IA deixa de ser uma calculadora e passa a ser o braço direito da operação da empresa. Então é uma forma de auxiliar esse processo. E nem sempre precisa fazer por conta própria. Tem formas de você falar assim, beleza, faz o post, mas me manda, deixa eu aprovar. É possível também, tá? Até aqui, curtiram? Show. Mas calma que tem mais. Então, o que a gente precisa fazer para colocar a IA no dia a dia de uma forma simples, sem achar que é pirotecnia ou qualquer coisa complexa? Primeira coisa, a transformação na empresa de vocês começa com vocês. Então, no dia a dia, comecem transformando quais são as tarefas e comportamentos que vocês têm no dia a dia para mandar e-mail, para fazer uma apresentação, para criar um relatório, para o que for, e defina esses papéis. Para cada um deles, fala, chat, monta um prompt completo dentro de um bloco de código. Cria isso e aí você vai ter essa primeira etapa para você mesmo. No segundo nível, que aí você quer automatizar tarefas e ter agentes realmente independentes do humano falando, aí a gente vai criar uma infraestrutura de IA para suportar esse ambiente corporativo. Porque aí imagina assim, uma empresa com 1000 funcionários que vai ter inteligência artificial, precisa de uma estrutura para isso. E obviamente prioriza primeiro a IA aonde realmente move o ponteiro. Vamos abaixar custo, vamos aumentar a receita. Normalmente é isso que vai ajudar bastante a empresa e vai gerar oportunidades cada vez maiores para vocês e para abençoar mais pessoas. Tá? Então, novamente pessoal, não tenham medo da inteligência artificial, tenha medo de não dominar. Isso aí é você contra você, não é você contra o mercado, não é você sendo substituído. É você entendendo que jogo que nós estamos jogando e a partir disso conseguir crescer. Caso você tenha qualquer desafio de IA, seja para dados, para BI ou então para tarefas e você quer aumentar a eficiência, os próximos slides eu vou deixar o meu e-mail, o meu WhatsApp, fiquem à vontade para poder mandar mensagem. E também escaneie o QR Code e acesse a URL para solicitar a nossa IA e solicitar o prompt, tá? Vai ser um prazer ajudar todos vocês, beleza? Quem quiser bater um papo, eu vou estar no stand da Tocato, aquele azul logo ali, daqui a alguns minutinhos. Se tiver algum tempinho, tem tempinho ainda? Tá? Aí eu vou liberar para perguntas então e vou deixar aqui uns minutinhos então. Obrigado, pessoal.